pretendo apresentar para vocês é uma palestra sobre calagem e gessagem, correção da acidez, então, de superfície e subsuperfície em solos de cerrados. Uma das coisas importantes para a gente tem que ter um pequeno entendimento da parte mineralógica de nossos solos para saber como manejar determinados fertilizantes, determinados corretivos, o que isso pode, se eu não conhecer, pode me gerar a ter problemas, né, com a indicação que a gente faz de correção e adubação. Então, os nossos solos, de uma maneira geral, eles são, todos eles, 70% da fração argila é caulinita ou ainda óxido de ferro e alumínio. As argilas nossas são todas de baixa atividade, ou seja, quando a gente chama argila de baixa atividade, que elas não têm quase cargas. Elas contribuem muito pouco no total das cargas de um ACTC em nosso solo de cerrado. Bom, portanto, essas argilas elas não são de carga variável. Então, quem é que me dá a carga? É a matéria orgânica, né? Em que, à medida que eu aumento o pH do solo, eu vou criando as cargas, e mais de 85% a 95% dessas cargas criadas, elas provêm exatamente de um importante componente da nossa fertilidade do solo, que é a matéria orgânica. Eles são solos de elevada acidez, presença de alumínio tóxico e baixo conteúdo de nutrientes trocáveis. Bom, aqui é só para dar um exemplo, tem uma imagem muito bonita que está abaixo, que é um milho onde eu não coloquei nenhum corretivo de acidez. Aqui nós pusemos a metade, essa planta do meio recebeu a metade do corretivo, e aqui recebeu o corretivo recomendado. Aí vocês observam que há um aumento do sistema radicular em função da quantidade da dosagem que a gente aplicou do corretivo. Essas raízes aqui, olha, do milho sem correção, elas não se multiplicam, elas engrossam, e isso gera a falta de área de sistema radicular para absorver água e nutrientes. Bom, quem é o causador disso? É a toxidez de alumínio. Essas raízes vão se tornar mais lentas em alongar, engrossam e não se ramificam normalmente. Isso vai prejudicar bastante a absorção de todos os nutrientes, inclusive água, tá? E o outro problema que nós temos, para piorar ainda, quando se tem alumínio, vou ter um que ainda vai dar um problema sério, que é falta de cálcio. Ele vai causar severas restrições ao crescimento radicular. E qual é o problema desse cálcio? Ele tem uma coisa particular dele. O transporte na seiva elaborada para as folhas até outras regiões da raiz, né, que é relativamente imóvel. Tá? Então, onde eu quero crescer raízes, eu vou ter que ter uma concentração de cálcio mínima para um bom desenvolvimento do sistema radicular. Tá? Então, eu não consigo fazer o transporte pelo floema. Então, eu tenho que ter o cálcio lá embaixo. A camada que eu quiser que cresça tem que ter o cálcio na quantidade adequada para que a planta se desenvolva. Bom, as tecnologias disponíveis, o título já diz da nossa palestra, é calagem e gesso, calcário e gesso. O calcário, em geral, a gente faz uma correção até os 20 primeiros centímetros, e o gesso a gente corrige as camadas abaixo de 20 centímetros. Aqui tem uma imagem de uma cultura de soja, onde eu corrigi a área só com calcário, vocês observem que as raízes permaneceram nos 20 primeiros centímetros. Abaixo não há crescimento quase de raízes, por falta de cálcio, no caso. Em geral, nossos solos nativos, eles são baixo pH, baixo cálcio, baixo magnésio, baixo potássio, baixo fósforo. E duas coisas que não são muito interessantes, alto alumínio e alta acidez. E a primeira coisa, então, é a camada superior, os 20 primeiros centímetros, nós vamos corrigir com o calcário, que é carbonato de cálcio e magnésio. Ele tem baixa mobilidade, quando advém do calcário, porque a gente coloca o calcário numa condição para resolver um problema daquela camada, não ponho ele em excesso. Então, por isso que eu digo que tem baixa mobilidade, porque o carbonato todo vai ser consumido, né, para aumentar o pH do solo, e vai criar as cargas, e a base, cálcio e magnésio, vão ser retidas nessa camada de 20 primeiros centímetros. Aí tem uma outra situação. Então, eu tenho essa camada aqui superficial corrigida, mais dos 20 primeiros, e eu preciso fazer com que minhas raízes cresçam mais para quê? Para acesso à água e nutrientes. Então, aqui eu dei um exemplo com duas camadas, é o que a gente propõe, né, que a gente faz a correção com gesso, que é dentro da parte econômica. E qual a vantagem do gesso? Ele é móvel no solo, muito mais solúvel do que o calcário, fornece cálcio e fornece enxofre. Tá?
e ele tem ele pode reduzir a toxicidade do alumínio tóxico, e na frente a gente vai falar, ele vai formar um íon complexo que proporciona o crescimento das raízes, tá? Então, esse aqui é um melhorador de ambiente radicular, que eu chamo o gesso. Bom, em termos de calagem, nós usamos essa fórmula, ela pode ser reescrita de forma diferente, né? Ela é a fase que a gente trabalha com saturação por base. A gente tem a CTC do solo, tem a CTC do solo nativo, que é V1, e a que eu quero atingir, tá? Então, se eu tenho 50 que eu quero atingir e meu solo tem 10, eu preciso de 40. Você multiplica pela CTC e divide por 100, vai dar a quantidade de calcário recomendada para PRNT 100%. Isso é bom saber disso, tá? Outra coisa importante é que existe uma relação muito boa entre saturação por base e o pH em água. Então, a partir dessa relação, nós conhecendo a tolerância ou não das nossas culturas à acidez, nós podemos escolher, através do pH, isso é feito, nós podemos escolher a saturação por base que eu vou trabalhar naquele sistema, tá? Isso aqui é um dado muito bonito aí de Mato Grosso. Foram 3.435 amostras, uma área muito grande, de pessoas que plantam muito aí no Mato Grosso, em que eu peguei as amostras deles e fiz pH em água e fiz saturação por base. Vocês olham a função de regressão, ela é muito similar àquela que foi experimental, só de experimentos aqui na Embrapa Cerrados, e essa aqui é de fazendas, tá? Bom, o que nós observamos? Olha, se eu pegar uma saturação por base de 50%, que eu olho aqui, ó, menor que 50%, 68% dessas amostras aqui, ó, elas estariam respondendo à calagem. Se eu pegar 40%, aí a restrição é maior ainda. Eu tenho 42% das amostras. Então, pense bem, né? É um grupo muito grande aí do Mato Grosso e não utilizando de forma adequada a correção da acidez e não aplicando a coisa de forma adequada. Isso são tudo pontos de fazendas desse grande pessoa que cultiva as áreas nossas aí de Mato Grosso. Bom, uma coisa que nós não podemos deixar, que eu venho vendo acontecer muito, as pessoas estão recomendando muito mais, às vezes, do que o necessário, de calcário, mas essas leis aqui, ó, nenhuma delas foi quebrada ainda, essa relação de disponibilidade com pH em água. O alumínio, quando chega aqui em 5,5, já foi todo embora. Então, eu tenho que trazer meu pH de solo, em água, para pelo menos 5,5. Agora, você vê potássio, cálcio, magnésio, até 6, depois não adianta pôr mais calcário, que não vai acontecer nada. Nitrogênio, enxofre e boro, também eu posso melhorar até uns 6,5. O fósforo e molibdênio aumenta a disponibilidade também até em torno de 6,5. E tem um grupinho, esse aqui, ó, zinco, cobre, ferro e manganês, que se, à medida que eu ponho calcário independente, eu vou reduzir a disponibilidade deles. Então, nós temos uma faixa ideal que nós devemos trabalhar, que é de 5,5 a 6,5, tá? Essa é a fase melhor de trabalhar, que eu poderia estar, vamos falando, prejudicando um pouquinho o zinco, cobre, manganês e ferro, mas é da condição que eu posso. Eu tenho que tirar proveito, eu trabalho com todos esses nutrientes, tenho que escolher uma faixa que eu não afete tanto nenhum deles, né? Aí no Mato Grosso, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos com grandes propriedades aí também, e eu tenho trabalhado muito com pH entre 6 e 6,5. Saturação por base que varia de 50% a 70%. Isso só a turma que segue as coisas direitinho é mais ou menos o que nós estamos fazendo aí no estado de Mato Grosso. Aqui tem uma curva de resposta típica, né, de produção de grãos, né, no caso de milho e soja, onde vocês observam a resposta mais intensa, né, o milho é muito mais responsivo do que o soja, tá? E que esses dois, dentro do intervalo aqui de 40% a 60% de saturação por base, a gente estaria bem. Eu estaria suprindo bem de cálcio e magnésio, corrigindo a acidez. Isso seria muito interessante para essas duas culturas. Agora, esse dado aqui é um dado bonito, é um dado aí de Mato Grosso. A gente já na década de 80, eu participava de um concurso com a Cooperativa Canarana de produtores de soja e milho. Como agora tem o SESB, né? Nós tínhamos um concurso também. Isso são as fazendas, aqui foram algumas fazendas que eu peguei, trabalhamos com 180 fazendas em média naquela época, e nós observamos que aqui, já nessa época, isso aqui é uma curva de resposta, saturação por base de fazenda, isso, tá? Cada pontinho desse aqui era uma área de 3 hectares que era colhida, analisada, pesada os grãos, analisados os grãos, folha,
e já produzíamos, nessa época, 4,2 toneladas de soja. Tá? Isso em 1980, pensa bem. Tá? Então, esses são dados aí do Mato Grosso. Então, para nós, isso ajudou muito a mim a corroborar, eu posso trabalhar entre 40% e 60% de saturação por base, que estaria muito bem para a cultura da soja nossa aí no Mato Grosso. A gente chama atenção com o magnésio, que não podemos, de forma alguma, esquecer desse nutriente importantíssimo, porque aqui é um dadozinho com soja, em que eu trabalhei desde 0,1 até 0,6 centimol de magnésio, nós saímos de 10 para 60 sacas de soja. Então, a importância desse nutriente. Então, ele tem que ter um teor mínimo no nosso solo de 0,6, para algumas culturas até um pouco maior do que isso, e tem que estar atento para você saber, na seleção do corretivo que você vai comprar, atender às necessidades mínimas do magnésio. Outro dado muito bonito, também importante, a gente pegou uma área com saturação por base de 15%, adubamos com 400 kg de 0,2020, soja, tá? E nós aplicamos 0, 4 e 8 toneladas de calcário nessa área, tá? No experimento. Então, observa que com saturação por base de 15%, tirei 30 sacas de soja. 4 toneladas, que dava para 50%, eu já cheguei a 60 sacos. Quando eu aumentei, eu dobrei, eu perdi produtividade. Essa perda foi devido a, especialmente, manganês. Como eu não queria, eu queria exatamente mostrar isso, que a gente perde a produção quando pode ter excesso, porque eu poderia sanar isso aqui adubando com foliar, mas eu não quero criar despesa nova para o produtor. O que nós fizemos agora? Nós pegamos esses grãos aqui, analisamos, e nós observamos que eu recuperei 50 quilos de P2O K2O, onde eu não havia posto calcário, eu recuperei 100 com calcário adequado, e recuperei só 84 quando a gente botou o dobro da necessidade. E aí eu calculei uma relação de eficiência, né, que seria o recuperado sobre o adicionado. Então, aqui, ó, 31% sem calcário, dobrei por colocar calcário e perdi a eficiência aqui, quase de 11% por excesso de calcário, tá? Aqui é um dado semelhante, também feito em propriedades, esse mesmo solo, com 15%, nós adubamos com 400 kg de 7,25,25, mais 120 kg de N, e aqui está, eu não fiz aquele excesso, eu só coloquei o 0 e o 4, quer dizer, não coloquei calcário, e aqui pus a dose adequada. A diferença de produtividade, que nós já falamos, que o milho é extremamente responsivo, aqui foi de quase 5 vezes mais a produção por 4 toneladas de calcário, e calculei a eficiência de uso do adubo colocado, que as duas receberam essa mesma quantidade de fertilizantes. Então, vocês observam, eu tive 28% de uso do adubo, onde eu não fiz a calagem, e onde eu fiz a calagem, eu tive eficiência de 117. Eu usei todo o adubo colocado e mais alguma coisa. Tá? Isso que é extremamente importante, e essa cultura é extremamente responsiva. Tá? Bom, a coisa mais importante da calagem para mim é isso aqui. É uma área sem raízes de milho, tá? Uma área sem calagem e uma área com calcário. Vocês veem que conforme a camada utilizada e estudada, em todas elas eu tive um ganho de aumento de comprimento do sistema radicular. Tá? Então, nós fizemos um cálculo e achamos que se conseguir aumentar nessa camada aqui, 54% a densidade das raízes. Quer dizer, isso é importante, quer dizer, eu dobrei a chance da planta poder usar água e nutrientes, e aqueles que eu adicionei nela certamente. Isso aumenta muito a eficiência, como a gente mostrou no caso, essa cultura milho, como ela é responsiva. Aqui tem outro dado importante com soja, né, onde a gente tinha a ausência da calagem, tinha a dose recomendada e o dobro. E fizemos uma curvinha de resposta a fósforo nesses tratamentos. Então, a gente observa que na ausência da calagem, eu consegui produzir 1,4 tonelada de soja. Na presença de calagem, eu consegui produzir 2,8 toneladas. Eu dobrei a produção. Isso não tem sentido. Se você for investir uma quantidade dessa de fósforo para aplicar na área e não fizer uma calagem adequada, é complicado, porque o calcário é muito mais barato do que o fertilizante, no caso fosfatados, né? Então, isso é coisa que você deve, de antemão, saber. Melhora muito a eficiência dos fertilizantes fosfatados, que são os insumos mais caros da nossa agricultura. Bom, então, em termos de disponibilidade de micronutrientes, aqui tem um dado bonito, esse é teórico, é um gráfico da Embrapa, né? Que a gente mostra que
há um comportamento diferenciado. Aqui está todo mundo junto, zinco, cobre, ferro e boro, que está em azulzinho. À medida que eu vou aumentando o pH, eu vou reduzindo a disponibilidade. Depois tem o manganês. Por que eu separei? O manganês é muito mais sensível a perder a sua disponibilidade com excesso de calcário. E o molibdênio, ele funciona bem, ele gosta de um pH maior, mas é aquilo que eu falei, eu vou ter que buscar um número que não altere a absorção do outro ou que eu comprometa o mínimo possível, que não avalie, não me atinja na minha produtividade e não reduza meu retorno com a cultura, tá? Ó, isso aqui é um dado agora, veja bem, olha, isso aqui eu saí de pH 5.1 para 5.6, são média de 81 variedades de soja. Tá? Vocês veem, houve um aumento de cálcio, aumento de magnésio, potássio, um pequeno decréscimo, mas não afetou. Alumínio, a gente faz, mas isso não se leva em conta nas análises. Olha, eu perdi um pouco de zinco, mas eu estou acima do nível crítico na folha. Perdi um pouco do cobre, estou acima do nível crítico. Perdi um pouco de ferro, também estou acima do nível crítico. Agora aqui, ó, 113 para 29, já estou chegando próximo ao nível crítico e eu perco produtividade nessa condição, tá? E aqui tem um outro dado que eu gosto de mostrar muito. Se eu pus excesso de calcário na área, então aqui eu tinha uma saturação por base recomendada de 60, e eu fui para 75. Botei 15% a mais. O pH em água saiu de 6,2, foi para 6,7. Essa curva aqui, você vê que eu perdi 2 toneladas em relação à saturação por base de 60. Essa figura aqui, esse experimento, tinha dose de 27. Não resolve botar o adubo no chão quando o pH está elevado, os micronutrientes, tá? Aqui só resolve uma coisa, foliar, tá? Então, tomar muito cuidado para a gente não pecar muito com excesso de calcário, para não me gerar problemas de perda de produtividade. Outra coisa importante, que eu já tive muito problema, né, com floculação de argila, eu lembro, até brinquei já com alguns aí, isso era uma coisa categórica na minha época, o professor botava as provetas, né, botava um pH diferenciado, jogava o solo e agitava, né, deixava de cantar. Então, isso aqui mostra essa figura aqui em cima. Então, essa figura aqui, ó, esse vidro, que está com pH 5,6, é o tal de ponto de carga zero. Tá? Então, a floculação e a dispersão da argila tem grande relação com o balanço das cargas, tá? Que é o PCZ. Olha agora os PCZ da nossa fração argila. 8,5 para hematita, 9,5 para gipsita. Então, isso não vem me contribuir para a geração de cargas negativas, nada, que eu teria que ultrapassar esse pH. E agora, a matéria orgânica, sim, aqui é muito bom. Desenvolve carga negativa a valores superiores a pH 3, tá? Então, essa é a minha grande contribuição na CTC dos nossos solos cerrados, é a matéria orgânica. Então, a calagem para nós, com base nesse tipo de conhecimento, ela não deve atingir saturação por base maior que 80%, e um pH em cloreto de cálcio maior que 6. Isso, para mim, é uma norma padrão. Quer fazer, quer dizer, eu não posso, não gero lei, não assino embaixo para ninguém me fazer. Faça, mas você vai ter problemas. Eu já acompanhei várias propriedades com problema de eluviação, entupimento, e alguns aconteceram a 30 centímetros, 40 centímetros, nós pudemos resolver. Outros foram abaixo disso, tá? Então, não é bom botar o excesso de calcário, porque quando passa acima do ponto de carga zero, ele vai dispersar essa argila e ela vai caminhar, tá, no solo, e vai gerar esse problema. Isso aí a gente já tem muitos dados, mas tem pessoas com essas ideias hoje. Então, como é que eu supero um pouco isso aqui também? Eu tenho que trabalhar com o sistema de produção com alto aporte de resíduo orgânico. Isso é o segredo de uma agricultura bem feita, tá? Se eu tivesse alto aporte de matéria orgânica, quer dizer, olha que espetáculo, eu vou ter uma alta CTC, eu vou poder ter uma caixa maior de bases no solo, tá? Então, esse aqui é uma mensagem que é boa, fica bem na cabeça. Saturação por base no máximo de 80, pH em cloreto de cálcio ser no máximo 6, e o sistema de produção com alto aporte de matéria orgânica. Isso aqui é para mostrar a necessidade de calcário, né, que a gente tem comparando o sistema de convencional e direto. Aqui, há 6 anos de cultivo, eu reapliquei, com 15 anos, novamente reapliquei. Então, a dose média de reaplicação do calcário no SPC foi 228, tá? E no SPD, 214, tá? Para a reaplicação do corretivo, no plantio direto, necessitou 25% menos calcário.
Isso é uma coisa importante. Por que é importante? É menos CO2 que você já botou no seu chão, porque calcário é carbonato de cálcio e magnésio. Metade do peso de uma tonelada de calcário, 500 quilos é CO2, que você vai jogar na atmosfera. Se o sistema joga menos, é uma vantagem bonita para ele. E aqui tem um cálculozinho feito, eu calculei as emissões de carbono com 6 anos e com 15 anos, tá? Comparando esses dois sistemas. E o SPD emitiu 35,4% menos carbono, tá? Então, uma vantagem boa, de novo, para esse sistema de plantio direto é minimizar o uso de corretivos e minimizar, então, a poluição atmosférica, que é o calcário, quando se dissolve, vai gerar esse problema. Mas ele também vai gerar problemas de vantagens também. Ele se dissolve, melhora raízes, também vai aumentar a matéria orgânica. Por isso que eu te falei, olha, esse é o segredo. Tá? Então, eu posso usar calcário, que está indo CO2 junto, mas fazendo uma condução, uma aplicação adequada, eu posso sequestrar carbono. Todo aquele que eu já botei no chão e mais alguma coisa ele pode sequestrar. Isso aqui é um dado bonito de Ponta Grossa, isso aqui é bom só para vocês verem, experimento com 30 anos, a calagem em 1993, depois se aplicou calcário em 2000, e é um sistema de cultivos de múltiplas culturas, né? E com 15 anos foi feito estoque de carbono. Então a gente observa, ó, na ausência do calcário, o estoque era de 50, quando adicionei 6, o estoque foi para 53, aí aqui mais ou menos, se alguém fez as contas rápidas aí, né? Ó, o que ele falou, que a metade do negócio é CO2, né? Então, aqui está ficando 0 a 0. E aqui foi 8. Eu apliquei 6 e foi necessário reaplicar, tá? Então, se você fazendo um balanço, pensei que estava escrito aqui, mas não está, fazendo um balanço do estoque, esse aqui que eu fiz a calagem aplicando de forma correta e reaplicando, ela conseguiu sequestrar todo o carbono do próprio calcário, né, que ela sequestrou e transformou em biomassa, sistema radicular profundo, e aumentou a matéria orgânica, tá? Então, uma calagem bem feitinha e bem manejada, ela não vai ser problema para a gente. Bom, o Brasil, em 2018, consome em média 43 milhões de toneladas. São Paulo, né, produz em média, utilizou 444 quilos de calcário por hectare, e o Cerrado, nós, usamos 662 quilos por hectare. Isso é a média de calcário consumida nos cerrados. Aqui, para vocês verem, a coluninha azul é o sul, mais São Paulo, e a coluninha verde é nós, os cerrados. Então, os cerrados consomem mais, porque hoje a maior área plantada de grãos está na nossa região. Então, nós não estamos consumindo mais também, que negócio de dizer, porque os seus solos são ruins. Não é nada disso, não, cara. Os solos nossos são bons, consumimos mais porque temos uma área muito maior do que o restante do país. Se você pegar soja, milho, algodão, mais de 60%, algodão chega a ser 90% da área, tá? Então, mais ou menos esse é o consumo. Isso aqui tem um consumo que eu fiz de calcário em milhões de toneladas por estado. Quem mais consome? Mato Grosso, é claro, maior área plantada de grão do Brasil, soja e milho. Então, vai consumir mais. E outra coisa importante aqui também que a gente fez são as doses de calcário por estado, né, de novo, né, no ano de 2008, e que eu levei em conta das culturas de cana e café. Eu agreguei grãos, cana e café. Tá? A dose média nossa é 570 quilos de calcário por hectare, uma dose muito boa. Tá? De novo, ó, o Tocantins aqui estourou, né? Porque é zona de abertura de área no momento para nós, lá naquela região do Matopiba, né? Bom, aqui tem uma cultura de milho, né? Que vocês observem, nós estamos com as raízes bem desenvolvidas aqui nos 20 primeiros, e para baixo não há raiz. Por quê? Baixo cálcio e baixo alumínio. Então, isso aqui depois nós vamos ver, nós geramos um número, quer dizer, quando o teor de cálcio é menor que meio e saturação para alumínio maior que 20, nós temos problema para desenvolver raízes. Bom, e a nossa região de Cerrado, que é mostrando a camada de 21 a 50, a subsuperfície, ela tem 86% da nossa área inferior a 0,4. Como nós já dissemos ali, 0,5 é o nível mínimo, então em 86% das glebas que tem na região de Cerrados, nós vamos ter que melhorar a condição do cálcio de subsuperfície. Bom, uma das coisas que eu tentei para melhorar a condição de cálcio de subsuperfície foi profundidade de incorporação do calcário. Então, esse é um ensaio da Embrapa Cerrados, da década de 70. Esse foi quando eu entrei lá, eu entrei em 75, esse ensaio foi montado nessa época.
E nós pegamos a dose de calcário, 1, 2, 4 e 8 toneladas e incorporamos dele a 30 ou a 10. Vocês veem que, independente da dose, quando eu incorporei mais, eu produzi mais, tá? Mas qual era o problema? Há um custo adicional grande aqui para a gente encarar essas incorporações mais profundas, né? E outra coisa também, se incorporar mais profundo, quanto mais você mexer o solo, para baixo ele é bem estruturado, eu vou começar a gerar problema também para baixo, que ele não tinha antigamente, e já está tendo, né? Porque nós estamos gerando. Esse aqui foi um outro dado que eu falo. Quando eu vejo aí o pessoal falar em jogar 15, 20, 30 toneladas por hectare, eu fiz isso, fizemos em pesquisa, porque nós temos que antever problemas, né? Isso aqui é uma área nossa aqui da Embrapa Cerrados, nós somos até 22,5 toneladas por hectare. Olha a CTC do solo, 8,5. Quando eu botei 7,5, eu cheguei quase a 100% da CTC. 15 eu dobrei. E depois, 22,5, aí é acima da CTC. Porque cada centimol de calcário, cada tonelada de calcário equivale a 1 centimol de cálcio e magnésio. Tá? Então, pensa, e o que eu tenho aqui, capacidade de armazenar? 8,5 centimol. Então, olha o que aconteceu. Depois de 8 anos, eu fui lá e falei assim, é possível fazer um perfil. Está aqui feito o perfil, e com pH em água elevado, e quem fez é a migração do íon bicarbonato. Quando o calcário é aplicado em excesso, ele sobe, quando começa a chover e a água penetra, ela desce com essa base, tá? E vai melhorando. Bom, o tempo é grande, 8 anos, não me interessa esperar esse tempo todo, e eu tenho o gesso que faz esse trabalho bem rápido, que isso é interessante para a gente. E não me causa problema de aluviação de argila. Contrário, ele é agregador do sistema radicular, agregador da argila, tá? Então, você tem um problema de área de excesso de calcário, já fiz experiências como essa, adicionei gesso para resolver um pouquinho esse problema da argila dispersa em água. Bom, a tecnologia que eu vou usar vai ser gesso, tá? E nós temos que pensar sempre numa ideia que é perfil, né? Agora, o perfil tem as qualidades química, física e biológica. Nós trabalhamos muito na química e agora temos bons parâmetros para biológico e temos que desenvolver parâmetros simples de medir também na física, né? Isso aqui é um perfil de sistema radicular de milho, de 90 centímetros de profundidade e 75 de largura. Vocês observam que tem raiz presente em todo o sistema radicular. Isso foi o que apliquei gesso. Tá? Então, o que é importante para a gente saber que nessa camada mais superficial, e assim será, porque se eu trabalhar com pontinho direto, que devemos trabalhar todos, eu tenho mais matéria orgânica, eu tenho os nutrientes, eu tenho água, numa camada de 5 centímetros. Quando eu afundo um pouquinho, aprofundo e fui para 20, eu reduzo um pouco a matéria orgânica, também vai reduzir um pouco os nutrientes, e tem água. Quando eu pego o restante dessa camada, eu vou ter pouca matéria orgânica, pouco nutrientes, mas eu tenho, olha bem, uma camada de 80 centímetros com água, que pode me representar acesso a um volume de 80 milímetros de água, por exemplo, que é um nutriente extremamente importante para a gente. Bom, esse é um dado aqui bonito que a gente fez, que a gente pegou solos arenosos e solos argilosos e calculamos a quantidade de água armazenada até 50 centímetros. Então, o arenoso, vocês veem que ele só armazena 25 milímetros, 0,5 milímetros por centímetro de solo, enquanto que o argiloso armazenou 60, 1,2 milímetros por centímetro de solo. Então, cultivar solos arenosos é um risco muito maior. Você terá que ter um cuidado de manejo muito bom para não gerar problemas para você, nem para a contaminação de nosso ambiente. Bom, e aí então vem as ideias onde nós chegamos, né, por causa dessa recomendação da gente, que é a fazer a calagem em 2 camadas, né, para culturas anuais abaixo da camada arável. A gente pegou os dados de estação meteorológica nossa da Embrapa, de 35 anos, e estimamos, né, com modelos matemáticos, essa zona aqui de calcário estava fechada, eu tenho esses 20 primeiros centímetros. E aí, o que eu fiz? E agora eu agreguei a esses 20, mais 20. Eu passei a ter o dobro do volume de água para a planta usar. E eu consegui produzir 72% do rendimento potencial. Se eu aumento essa área agora para 60%, eu consegui a 83%. Aqui que nós paramos. Eu fiquei com 2 camadas. Nunca disse que se eu fizer mais camadas, isso não vai ajudar a gente. Vai, mas vai ter um custo. E o que eu sempre penso nas nossas recomendações é uma taxa de retorno muito boa para o produtor.
Olha, se eu agregar mais uma camada aqui, agora eu ganhei mais 6% de redução de risco. Mais outra camada foi até 1,20 m, mais 6%. Depois eu fui para o máximo que eu pude aqui, que nós fomos, foi chegar a completar essa redução de risco a 100%. Mas eu vou te dizer que é difícil até falar que eu consigo isso. Olha, eu estou com 1,20 m mais ou menos de água, de um perfil, vamos supor que seja 120 milímetros, e se uma planta absorve 5 milímetros por dia, você divide 120 por 5, vai dar... Agora está ruim de fazer as contas aqui rápido. E você pode ter veranico às vezes maior que isso. Então, esse seguro que a gente dá, que é fazer um perfil adequadamente, ele, se for extremamente intenso, aí pode vir, ainda apesar de um perfil profundo até 1,20 m, ainda pode se gerar problema, né? Que um veranico que já aconteceu comigo, de 30 dias, parceiro, como eu estou muito tempo trabalhando, então eu posso perder com tudo isso aqui. Bom, e uma coisa importante para vocês terem uma noção, né? Dentro dessas ideias aqui, em geral, eu utilizei, olha, a minha precipitação média era 1.350, eu utilizei 50%, 675 milímetros de água. Então, a soja e o milho consomem de 450 milímetros a 650 milímetros. Então, isso dá total essa possibilidade, essa ideia. Bom, o gesso agrícola que a gente pode utilizar é um gesso subproduto da fabricação de fosfório, esse gesso aí em cima, um pouco amarelado, e tem o gesso mineral, que eu acho que para vocês é a solução. A gente pode buscar no Maranhão, pode buscar no Pará e pode buscar em Pernambuco, se não me engano. Então, tem vários pontos aí de gesso mineral. A qualidade dos dois produtos é similar, tá? Então, aqui está o gesso agrícola. Vocês agrícolas têm um pequenininho problema, que às vezes vem com muita umidade, então você está pagando água, né? E fretando água. E aqui é o gesso mineral, ele tem muito menos água, tá? E os dois são bastante solúveis, chega a ser 150 vezes mais solúvel que o calcário. Tá? Então, olha, o ideal é trabalhar com um agrícola com 7%. Tá? E 21 e 18, você vê que eles estão bem similares aqui. Mas o nosso aí para vocês, se vocês vão ter mais oportunidade, vai ser o gesso mineral. Outra coisa importante é saber que um gesso, tem gente que diz que eu produzo, posso empobrecer o solo de base. Não, ele já anda com a base dele. O sulfato tem 0,54 centimol numa tonelada e tem 0,54 centimol de cálcio também. Então, para cada 1.000 kg de gesso, você vai estar aumentando 0,54 centimol de cálcio no seu solo. A lâmina d'água para ele se dissolver é relativamente pequena. Eu vou pegar uma lâmina aqui, uma dose de 3 toneladas, eu preciso de uma lâmina de 150. Meu amigo, aí chove muito mais do que 1.200 até 1.500 milímetros de água. Então, ele já se dissolve todinho no primeiro ano e já penetra no solo, ajudando e dando retorno já desde a primeira aplicação. Aqui é um dado interessante, lembrar para encerrados. Eu apliquei o gesso, 3 toneladas, que precisa de 150 milímetros para dissolver, mas logo eu apliquei num dia e choveu à noite, 13 milímetros. Eu fui lá e tirei foto, antes e depois dos 13 milímetros. Vê que ele já colocou boa parte do gesso para o interior, tá? Já migrou. Fosfato de cálcio, para fazer o que nós precisamos dele, ele precisa se dissolver na água, hidrolisar, que a gente chama. Então, eu vou ter CaSO4, e aí vão se iniciar reações. Ele precisa estar combinado com cálcio, com sulfato, magnésio com sulfato ou potássio com sulfato, porque a carga tem que ser zero. Nessa condição, ela caminha no solo. Tá? As reações mais importantes, o AL com sulfato de cálcio, forma LCO4. Esse íon que eu te falei para vocês é um complexo que não é tóxico às raízes. Eu tenho até dados provando isso, mas a gente não tem tempo de mostrar isso agora. E aqui o cálcio, que é o que vai multiplicar o sistema radicular. Também a gente pode o gesso dissolver no óxido hidróxido, nas argilas, e essa adsorção libera hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio pode reagir com alumínio e neutralizá-lo. É uma reação muito pequenininha comparado com calcário. Enquanto calcário é 100% carbonatos, né, aqui eu diria que é 10%, 15% só. Então, ele não é igual ao calcário. E não é. São dois produtos totalmente diferenciados, cada um com a sua função.
Bom, nós bolamos um teste biológico para poder determinar parâmetros, para saber onde eu vou aplicar esse gesso, as condições que isso vai ocorrer. E esse teste biológico é um espetáculo, aqui está em azul, é o teor de cálcio que a gente analisou num perfil de solo, e aqui nós fizemos um crescimento de raiz em cada uma dessas camadas e medimos essas raízes. Vocês observam a relação estreita entre o teor de cálcio e o comprimento das raízes. Tá? Então, na presença de cálcio do lado aqui, nosso, direito, a maior quantidade de cálcio desenvolve maior quantidade de raízes. Na ausência, eu tenho pouca quantidade de raízes, né? Aqui agora mostrando a relação entre o crescimento de uma raiz, tá aqui, ó, e uma saturação de alumínio, que é um dos parâmetros que eu uso. Eu admito uma restrição de 15%, então a gente vê que se for maior que 20%, eu tenho restrição do sistema radicular bastante forte, e eu tenho grande chance de ter respostas econômicas à aplicação do gesso. Aqui, no caso, o outro parâmetro é cálcio. A mesma coisa, peguei uma restrição de 15%, aí saiu no número que é 0,5, que é o número que nós utilizamos, não significa dizer que se tiver mais cálcio vai ser ruim, não é ruim não, cara, é bom. Se tiver 1 centimol é bom, eu falo é bom, mas o problema é o preço para fazer isso, tá? Então, aqui, ó, 1 é bom. Algodão adora isso aqui. E paga, né? Então, a gente usa o número meio, mas os agricultores, os agrônomos, tudo vão aprendendo e vão adequando e fazendo suas recomendações dentro de critérios que não vai fazer com que ajudar o produtor a ter melhor retorno. Tem uma outra característica que eu uso, que é a saturação de cálcio na CTC efetiva, que toda vez que ela for menor que 60%, você tem que aplicar gesso também. Isso é um outro parâmetro, é muito interessante, mas ninguém usa ele. Isso está calibrado também. Então, nós trabalhamos com o 20%, maior que 20% de alumínio, eu vou colocar gesso, e menor que 0,5%, também de cálcio, eu vou colocar gesso. E minha estimativa é na capacidade de retenção de sulfato do solo. Isso aqui é a quantidade de enxofre retida nas diferentes camadas, para manter na solução 0,625 centimol por litro. Tá? Então, a camada que eu trabalhei, eu estou pegando um exemplo aqui da soja e de milho, né, que são as duas primeiras camadas, de 20, 40, 40, 60, e a partir daí nós geramos funções. Então, aqui está uma dose de S, né, em quilograma por hectare, aqui está a função gerada e o R2 que é obtível. E a minha variável importante, que precisa, por isso que o gesso não vai embora, é o teor de argila. Você poderia fazer isso com cálcio também. Então, por exemplo, quando eu mando as funções para vocês, não mando essas funções aqui complexas. Eu depois simplifico isso mais ainda para poder passar isso para vocês. Outra coisa importante para mim também é que o gesso sozinho, se você não fizer calagem, ele vai ficar... Isso aqui é um enxofre retido com pH 4,5. Fica todo na superfície, ó, no ácrico e no vermelho escuro. À medida que eu aumentei calagem, botei calcário a pH 5,5, olha, de 150 que era retido, baixou para 35. Aqui de 100 baixou para 10. Então, eles têm que ser usados certinho, porque eu não quero o gesso lá em cima. Lá em cima tá bom, o calcário fazendo o papel dele. O gesso tem que fazer embaixo, e eu preciso ter lá em cima corrigido. Isso aqui é a camada de 0 a 20, tá? Bom, o fatorzinho que nós criamos, né, para facilitar a vida de vocês, é um fatorzinho 25 para cada camada de 20 centímetros, né? Então, se você satisfaz com uma camada de 40, ou quer fazer isso corrigindo devagarinho, então eu vou corrigir primeiro os 40 centímetros. Ótimo, vai usar o fator 25. Depois, você quer corrigir de uma forma mais rápida, você poderia usar o teor de argila V50, que nós recomendamos. Também podemos abranger uma camada maior, de 80 centímetros, o fator é 75. Abranger uma camada maior ainda, de 1 metro, o fator é 100. Tá? E 1,20 m eu vou fazer o fator 125. Então, esse é o nosso princípio, tá? À medida que a gente agrega as camadas, eu vou multiplicando por esse fator e ele vai ocupar o volume de solo a qual a gente está propondo. Então, essa é a nossa formulinha de gesso, tá? É o teor de argila V50, que eu falei, eu simplifiquei ela bastante. Tá? Isso, quando está expresso em porcentagem, vai dar em quilograma por hectare. Bom, esse aqui é o consumo de gesso, eu trabalho com gesso desde 1975. Ninguém usava isso, ó. Olha aqui, ninguém usava. E nós lançamos a tecnologia em 95, fomos muito combatidos, ninguém usava. E essa tecnologia veio pegar de verdade agora aqui nos anos 2009, 2010.
E no ano de 2018, nós consumimos no Brasil 6 milhões de toneladas de gesso. Tá? Então, essa tecnologia, para mim, ela é importante e ela colabora muito com a gente como um seguro, né, de aumentar o volume de solo, que a planta possa explorar a água, né, e perder menos produtividade com os veranicos. Há uma previsão da gente, são previsões, né, de que no ano de 2030 nós vamos chegar a 10 milhões de toneladas de gesso em nosso país. Olha, aqui o gesso, quando aplicado, o ânion sulfato, aqui tem desde 0 até 6 toneladas de gesso. Com a aplicação de 2, com a aplicação de 4, com a aplicação de 6. Quanto mais gesso aplica, quer dizer, aquela formulinha lá, ó, dobrando. Então, vai aumentando o volume ocupado, tá? Então, o nível crítico é 0,5, com 2 toneladas, eu já fiz aqui, ó, a camada de 60, como a gente propõe. Depois, com um pouco mais, eu fui a uma camada de 90, e com um pouco mais eu fui a 1,20 m, tá? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando aqui de 20 a 60 por ser um ponto de maior retorno econômico ao produtor. Mas ele pode fazer mais camadas, né? Não é proibido não, viu, tio? Pode fazer. Aqui estão os elementos que ele carrega, que é cálcio e magnésio para subsuperfície. Aqui, pegando esse mesmo, olha, o teor mínimo de cálcio eu gostaria de manter nesse solo aqui em especial era de 1 centimol. Eu trabalhei até com algodão, acho que vou mostrar esse dado aí. Então, vocês veem que para a dose de 2 toneladas, ó, tá aí, coloquei esse 1 centimol, tá? Aplicando 2 toneladas. Depois, para manter 1 centimol para a camada mais profunda, foi 4 e para 1,20 m. Mas a nossa recomendação persiste nessa camada de 20 a 60. Ele não perde potássio, isso é uma coisa que a gente foi combatido muito na época, no início. Aliás, até aqui você vai dizer, olha, mas olha lá, na superfície onde não tem gesso, tem mais potássio. A adubação aqui era idêntica de potássio. Isso aqui produz 45%, 50% mais grãos. Então, tira mais potássio do chão. Tá? Então, não há perdas, né, de potássio. Outra coisa bonita, né? Ele aumenta a CTC do solo, se eu preciso, tá vendo? Isso aqui é a medida de CTC. Então, a pH 7, né, que nós trabalhamos, vocês observem que isso aqui, olha a barriga que fez de aumento de CTC. Esse aumento de CTC devido a quê? Raízes das culturas que se aprofundaram, gera matéria orgânica, e com isso eu consegui aumentar minha CTC. Se você, um tracinho desse aqui, que vale a 1 centimol, 1, 2, 3, 4 centimol no mínimo, aumentei aqui de CTC. Isso é um dado espetacular para a gente, para não deixar nossos cátions se perderem, né? Isso aqui é uma imagem de um primeiro experimento meu, muito antigo, de gesso, mostrando a resposta ao lado direito aqui, que está com gesso, e ao lado esquerdo, onde não havia aplicação de gesso. Então, aqui, olha, isso é importante, tem um veranico de 25 dias, do milho safrinha. Então, nós tivemos perdas, né, quando e tinha onde eu irriguei. Houve uma perda, e aqui também houve uma perda. Mas funcionou no irrigado. O que me interessa é o seguinte, olha, com 2 toneladas eu ganhei 12% de milho a mais, com 4 toneladas eu ganhei 44%, e com 5,5 eu ganhei 72% mais grãos. Tá? E aqui eu ganhei 45% num sistema irrigado, isso é magnífico. Então, qualquer condição, é melhor ter um perfil sempre profundo. O segredo disso está na distribuição das raízes em profundidade, aqui na ausência de gesso e na presença de gesso, tá? E nesse caso aqui, ó, o gesso aumentou a quantidade de raiz em 45%. Aqui tem 45% mais raízes do que aqui. Tem mais raízes e melhor distribuídas, né? Porque aqui, ó, 98% das raízes estão aqui, ó. E aqui, nesse caso, eu ainda, na camada mais profunda, eu tenho 30% do sistema radicular. Isso é o nosso segredo. Aqui é o uso de água, na região sem gesso, na área sem gesso. Eu usei água em torno até 30 centímetros de profundidade, e aqui eu usei pelo menos até 1,20 m. Nosso ganho de produtividade nessa cultura, nesse ano, foi 44%, onde tinha gesso, produziu a mais do que a área que não tinha gesso. A lâmina disponível para mim, nesse 1,20 m, era de 114 milímetros, tá? E o que eu usei dessa lâmina? Aqui eu usei 48 milímetros, o resto sobrou. Está cheio d'água aqui. Usei 42% da lâmina. E aqui, ó, 75 milímetros, ainda tem água sobrando. Se continuasse essa diferença de ganho, ia ser maior ainda. Eu usei 66% da lâmina disponível da água até 1,20 m.
Tá? Ou seja, 56% mais água eu usei aqui. Outra coisa importante que a gente vê para gesso é a possibilidade dele melhorar a eficiência do uso de adubos de alta mobilidade, no caso do nitrogênio, que é o nitrato. Então, aqui está a presença de gesso, não havia nitrato no perfil, e na ausência de gesso, como as raízes não estavam aqui, o nitrato ficou acumulado e a planta não absorveu, tá? Essa quantidade de nitrogênio na forma de nitrato equivale a 44 kg de N por hectare, que não foi absorvido. Para fechar essa ideia, nós tivemos as duas condições e calculamos o imobilizado na palha, nos grãos e o total. Aqui, se você fizer a diferença, vai dar exatamente aquele 44. Foi uma extrema coincidência, tá? Que esse aqui absorveu a mais. Consequentemente, aquela produtividade de 45% mais grãos, onde a gente adicionou o gesso. Aliás, 44% a mais. Bom, isso aqui é uma foto de slide de soja. A soja responde também espetacularmente bem, tá? E aqui é a soja nos grãos, né? Olha aqui. Nós aplicamos 0,3 toneladas, saímos de 3,3 para 4 toneladas de grãos. Ela melhorou a absorção de nitrogênio, o gesso, melhorou a absorção do fósforo, do potássio e do enxofre. É um conjunto, ele dá mais raízes e ajuda a usar NPK que eu adiciono no chão, para não perder, tá? Isso aqui é algodão, é outra cultura extremamente responsiva, espetacular. O algodão chega a dobrar a produção devido ao uso de gesso. Então, isso aqui é um dado nosso, tá? Em que a gente, na ausência de gesso, que aqui é zero, eu produzi 3.019 kg por hectare. Na dose recomendada, eu produzi 5,905, quase que 100% a mais. Tá? Faltou muito pouca coisa para ser o dobro. Tá? E isso aqui são produtividades médias já de 8 anos dentro desse ensaio. Bom, outra coisa que nos pergunta bastante agora com essa parte de milho safrinha, né, se a gente pode plantar. Primeira coisa que eu fiz para saber se era viável trabalhar com milho safrinha foi chegar, conhecer a minha estação meteorológica, pegar a idade de 20 anos, e verificar, se eu desse conta de plantar um milho aqui em fevereiro, quantos milímetros de água eu tinha? 445. Bom, e o que é importante? O milho precisa de 380 a 550. Então, para mim, me dar bem por aqui, eu preciso usar de 100% eficiência dessa água armazenada no solo. Isso é o nosso grande desafio. Tá? Então, aqui, esse experimento foi conduzido, ele está lá no campo ainda, esse ensaio já está para, não sei se é 18 anos ou mais. Está os dados que a gente usa, soja precoce, e há uma variabilidade. Essa variabilidade é chuvas. Tá? Então, quando chove muito bem, onde eu tive os melhores ganhos de produtividade em soja, eu cheguei a produzir cerca de 4,6 toneladas. Num ano que foi o pior de chuvas, teve veraninho e tudo, eu produzi menos. Mas olha o ganho espetacular que eu, se não tivesse gesso 1,5, e com gesso eu cheguei a 3 toneladas, quer dizer, eu dobrei a produção. Tá? E o milho safrinha, de novo, aqui também, olha, um ano que houve uma boa distribuição de chuvas, eu tive um bom ganho, né, do milho safrinha, e no pior ano o gesso continuou funcionando. Quer dizer, mas aqui, o que afetou muito para mim aqui foi a distribuição das chuvas. Né? O volume foi semelhante, mas a distribuição foi muito ruim. Então, há essa oscilação. Como eu não sei prever como vai acontecer essa distribuição, quer dizer, tem que aplicar o seguro, que é o gesso, e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, nesse ano aqui, ó, que o produtor, nesse mesmo solo, eu cheguei a produzir 100 gesso, perto de 9 toneladas, pensa, quase que dobrei, tá? Agora, com gesso, vocês veem aqui, ó, o melhor com gesso desse aqui foi 7 toneladas, e aqui foi 12 toneladas. Então, vale a pena, é um grande seguro que a gente faz para nós em nosso milho safrinha. Aqui são as respostas, em média, de sequeiro, no sendo sequeiro, quando o ensaio tinha 13 anos, né? E nós observamos que com a soja normal, que não era precoce ainda, eu ganhei 44%, o milho 60%, o milho de safra, algodão 97%, aí eu mudei para uma soja precoce, que eu mostrei para vocês ali ainda agora, e um milho safrinha. Então, olha como a soja precoce responde muito mais a gesso, eu reduzo muito o ciclo. Então, eu não posso ter falta de água, onde o ciclo reduz muito. Ganho 73% a mais por ter gesso. O milho, 28%, aí já deu a diferença de milho e safra, né?
mas 28% é dinheiro para a gente. Para mim, é super importante a ideia. E aqui está no sistema irrigado, também teve ganhos: soja 32, safra, né? Milho 52, safra, algodão 143, feijão 42% e trigo, como cultura de inverno, 133%. Então, é uma tecnologia espetacular. Aqui a gente fez um ganho acumulado, né, para chegar numa relação benefício-custo, né? A dose de gesso aplicada foi 2 camadas, que a gente tem, vamos dizer, o fator 50, e nós conseguimos ter 46% mais grãos, né, na dose de 3 toneladas. Ganho médio com o gesso foi de R$ 22.557 por hectare. Aí, pegando o preço do gesso, a relação benefício-custo, para cada R$1 que você investiu em gesso, você vai ganhar R$ 25, né, para as suas culturas, né? E tudo isso, para mim, que é importante, vai ser a famosa negócio da matéria orgânica, que eu venho batendo muito em cima. Então, o que é importante para mim? A quantidade de raízes que vai para a subsuperfície, então são diferentes. Um milheto, eu tenho um soja com uma capacidade de me repor raiz, eu tenho um milho com uma capacidade de repor raiz, e com isso aumentar a matéria orgânica. Aqui tem uma especial aqui, chama-se braquiária, que o que ela coloca para cima, ela pode colocar para baixo, né? E dentro dessa ideia de agricultura de baixo carbono, nós, após 18 anos, no sistema de plantio direto, nós tínhamos a área sem gesso e a área com gesso. Então, nós produzimos 46% mais grãos, na média, comparado a sem gesso, e as plantas de cobertura também responderam bem, produzir 36% mais palha, né? Bom, e com isso nós analisamos carbono. O que a gente observa? Houve um aumento do carbono no solo em profundidade. Tá? E nós tivemos um ganho no estoque de carbono de 9,62 toneladas ou megagramas por hectare de carbono. Aqui estão as culturas que foram feitas, 72% do estoque de carbono fica até a camada de 60, mas eu já consegui colocar lá embaixo 28% desses 9,62 toneladas sequestradas da atmosfera. Bom, aqui a gente encerra e deixar uma mensagenzinha para vocês, que o ser humano busca uma aproximação com a natureza, não somente uma sensibilização diante dela, mas uma necessidade de compreender as suas leis e de se sentir parte dessas leis, né? Com isso, nós encontraremos a felicidade que não está apoiada em bens materiais, nem nas circunstâncias, mas com raízes profundas e mais duradouras. E obrigado a vocês. E aqui está o meu endereço, caso vocês precisem de alguma ajuda que eu possa colaborar, a gente está às ordens. Obrigado a vocês.